Eu convido os queridos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo número 4. 1 Pedro, capítulo de número 4, nós faremos a leitura dos versículos de 8 até o versículo de número 11. Mesmo assentados como os irmãos estão, eu os convido a fazermos essa leitura com reverência ao nosso Deus. Eu farei a leitura e peço que os irmãos se atentem. 1 Pedro 4, de 8 a 10. Diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Santíssimo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor nesse instante, clamando que o Senhor seja propício a nós. Ó Pai, acabamos de ler a Sua palavra, e a nossa oração é clamando para que o Senhor abra os nossos olhos do coração, para que possamos verdadeiramente ver a Sua verdade e nos adequarmos a ela. Nos capacita, ó Pai, não apenas a entendermos o que aqui está escrito, mas nos adequarmos ao que o Senhor deseja para cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Sempre que a minha esposa ela vai me pedir alguma coisa, que ela sabe que extrapola um pouquinho a minha boa vontade, ela começa com a seguinte frase: amor, quanto que você me ama? Quando ela fala isso, eu já sei que vem alguma tarefa que é complicada de executar. É engraçado, né? Mas essa noite eu quero dirigir a você uma pergunta muito importante: o quanto você ama a Deus? Uma pergunta simples, mas muito importante: o quanto você ama a Deus? Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito dos serviços que cada um de nós, enquanto servos de Deus, devemos prestar a Ele e aos nossos semelhantes. Nós aprenderemos um pouco a respeito do serviço cristão em meio ao tempo de sofrimento. Hoje pela manhã nós vimos a respeito dos dons e dos ministérios lá em 1 Coríntios. E nessa oportunidade nós estaremos vendo a respeito do serviço cristão em uma circunstância que é um pouquinho diferente lá de 1 Coríntios. Não é em meio às dificuldades de relacionamento, mas em meio às dificuldades do mundo que nos cerca. Nós veremos a respeito do desenvolvimento desse serviço cristão em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades. Como eu já narrei aos irmãos em outras oportunidades, a primeira epístola de Pedro foi escrita em meio a um período no qual o povo de Deus estava fugindo da perseguição, estava sofrendo perseguições morais, perseguições físicas, intelectuais, financeiras, de todas as formas que você imaginar. E aí eles chegam num ponto onde precisam contar muito com a ajuda e com a boa vontade uns dos outros. É nessas circunstâncias que o apóstolo Pedro dirige a sua carta a esses cristãos e a nós, e nos faz entendermos a respeito da importância de nós verdadeiramente considerarmos os irmãos. Não apenas dizermos os irmãos, mas vivermos de acordo com isso. Por isso, convido os irmãos a vermos algumas orientações acerca de como nós podemos desenvolver esse serviço cristão, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades que nos cercam dia após dia. A primeira orientação que nós temos se encontra no versículo número 8. Volte seus olhos, por gentileza. Diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. A primeira orientação para nós desenvolvermos esse serviço cristão é possuirmos um amor intenso em nossos corações. É engraçado nós observarmos como definitivamente temos prazer em cuidar, em servir as pessoas que nós amamos. Em coisas pequenas, como cobrir a pessoa enquanto ela está dormindo e está frio, seja em coisas maiores, como por exemplo mudar alguns hábitos, alguns costumes que nós gostamos apenas para beneficiar essa pessoa amada. O certo é, meus irmãos, que nós gostamos de cuidar
das pessoas que nós amamos. O que nos aproxima dessas pessoas é o nosso amor. E o apóstolo Pedro ele fala exatamente sobre esse amor que serve, não só nesse versículo, mas em todo esse contexto, em toda essa perícope que nós estamos apreciando nessa oportunidade. A base que ele apresenta para nós servirmos em meio ao sofrimento não são as circunstâncias, mas o sentimento de amor a Deus e o sentimento de amor para com o próximo. Logo, o que vai me fazer estar me voltando ao meu próximo não é o fato de querer de alguma forma ganhar alguma coisa e estar ajudando e estar servindo, mas o meu amor a Deus e o meu amor a esse irmão. Você serve, meu querido, você serve a Deus por, em primeiro lugar, ter sido servido por Cristo Jesus. O padrão do seu comportamento, o padrão do seu serviço é o de Cristo Jesus. Nesse versículo, o apóstolo Pedro, ele coloca um detalhe muito importante sobre o amor, quando ele diz que o amor cobre a multidão de pecados. É somente através do amor, meus irmãos, que nós podemos, mesmo com os irmãos falhando uns com os outros, permanecermos servindo uns aos outros. É somente através do amor que nós superamos as dificuldades. Não é simplesmente ignorar, é resolver e dar continuidade. O serviço cristão envolve exatamente o sacrifício de se abnegar. Muitas vezes você vai ter que deixar o seu orgulho de lado para demonstrar o seu amor para com o seu irmão, para servi-lo de fato, para fazer com que as necessidades dele sejam atendidas. O amor no serviço cristão nos capacita a superarmos essas dificuldades, a superarmos essas adversidades, faz com que as nossas diferenças elas fiquem em segundo plano, para aquilo que nos iguala, que é o amor de Deus sobre nós, seja o foco, seja a primazia de todas as coisas. Por isso, para que você jamais esqueça, sirva não para você se sentir bem, sirva para que a necessidade do outro seja atendida. É muito fácil para nós hoje falarmos que estamos dispostos a servir uns aos outros quando alguém precisar, mas neste contexto aqui, meus queridos, a pessoa que iria precisar poderia aparecer assim que eles terminassem de ler a carta, assim que eles terminassem de realmente estar lendo esse versículo. Eles seriam muitas vezes surpreendidos por um irmão, um conhecido, às vezes um desconhecido, mas irmão na fé, que precisasse da ajuda, precisasse do auxílio deles. Por isso, o apóstolo Pedro coloca a base para esse serviço, coloca aqui o fundamento para estarem ajudando uns aos outros. Não é a simpatia, não é de alguma forma você ir com a cara da outra pessoa, mas o compromisso de amar como Cristo amou você. A base do nosso serviço é o amor que nós recebemos da parte do nosso Deus. Nós devemos servir, não para que nós nos sintamos bem, mas para que o outro seja atendido em suas necessidades. Lembre-se, assim como Cristo nos ensinou, maior é aquele que serve, maior é aquele que está em serviço dos outros. Portanto, uma base indispensável, uma orientação indispensável para desenvolvermos o serviço que agrada a Deus em meio às adversidades, em meio aos problemas e ao sofrimento é um amor intenso em nossos corações, um amor abnegado em semelhança ao de Cristo Jesus. A segunda orientação que nós temos se encontra no versículo de número 9. Observe, diz assim: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A segunda orientação que nós possuímos, meus irmãos, é que devemos servir com uma alegria, mas uma alegria autêntica. Você gosta de receber pessoas na sua casa? Provavelmente sim, provavelmente você gosta. Mas por quanto tempo? 2 dias, 3, uma semana, estourando ali 15 dias. Quanto tempo você suporta uma visita na sua casa? É diante disso, meus irmãos, que nós começamos a pensar. Quando a pessoa se enjoa da visita, quando o anfitrião se enjoa da visita, o que ele deve fazer? Como ele deve proceder? É o que o apóstolo Pedro ensina aqui: servir com alegria, servir com muita alegria. Você pensa, mas pastor, por quê? Por que ele está falando isso no meio dessa carta, do nada? Por que ele fala sobre hospitalidade? O centro da explicação, meus irmãos, é o contexto da época. Naquele período, ao contrário de hoje, nós temos hotéis muito bons, onde nós temos locais para dormirmos e nos hospedarmos sem qualquer tipo de preocupação. Naquele período era realizada essa acomodação em hospedarias, que na maioria das vezes eram insalubres e extremamente perigosas, porque abrigavam as piores pessoas daquela localidade. As pessoas que não tinham residência iam para aquela localidade ali. Por isso era muito comum as pessoas viajarem
e combinarem de se hospedar na casa de conhecidos, amigos ou familiares. E aí o apóstolo Pedro instrui esses irmãos a estarem se hospedando mutuamente, a serem hospitaleiros, não apenas com os irmãos que eles já conheciam, mas com todos os irmãos em Cristo Jesus, que necessitassem das suas residências para passarem um tempo mediante a sua viagem. Meus irmãos, isso para nós hoje parece um pouco distante da nossa realidade, mas muitas vezes a nossa hospitalidade não é só com a nossa residência física. Muitas vezes o fato de você ceder a estabilidade da sua família para estar ajudando uma família que está instável já é uma demonstração muito grande de hospitalidade, é uma demonstração muito grande de compreensão, de servir ao outro, de servir com muita alegria. Por isso, a ideia do apóstolo Pedro é para nós servirmos com alegria, para nós estarmos recebendo esses irmãos com muita alegria nos corações, mas sem murmuração, sem ficar reclamando, sem ficar falando mal pelas costas, sem de alguma forma estar depreciando a visita que está com você. Normalmente a visita durava uma semana, 15 dias, o tempo que eles estariam passando por aquela localidade. Mas se fosse necessário um tempo maior, o anfitrião, pelo amor a Deus, deveria receber com gratidão, deveria receber com muita alegria as pessoas que estão ali. Quando nós ampliamos essa ideia de hospitalidade, não apenas para esse recebimento das pessoas, mas ampliamos para todo o serviço cristão, nós percebemos, meus irmãos, que muitas vezes nos falta alegria na hora de servir as outras pessoas. Nos falta realmente um sentimento genuíno no coração de satisfação em estar servindo a pessoa que necessita da nossa ajuda. Por isso, é importantíssimo que nós compreendamos que devemos servir ao outro com alegria profunda em nossos corações, uma alegria autêntica, uma alegria muito grande por ter esse privilégio. É só você parar para pensar. Um trabalhador que repentinamente recebe uma quantia muito grande do seu patrão, que equivaleria ao resto da vida de serviço, e ele deveria agora apenas continuar trabalhando, ele faria isso com muita alegria, com muita satisfação, porque ele recebeu uma soma que ele não conseguiria apenas trabalhando ali normalmente. A soma de uma vida toda ele recebeu de uma única vez. E é justamente isso que nós recebemos, meus irmãos. Através de Cristo Jesus, todos nós fomos agraciados com a salvação que jamais conseguiríamos de forma alguma através do nosso próprio esforço. Algo que muitos ansiavam, algo que muitos perscrutavam para saber como ocorreria, Cristo Jesus realizou por nós, de graça, sem qualquer custo para nós, mas com muito custo para a vida dele. Por isso, o dever de todos nós que fomos alcançados por essa graça é agora trabalhar com muita alegria em nossos corações, meus irmãos, estarmos servindo uns aos outros com alegria autêntica em nossos corações, porque o maior exemplo foi o de Cristo Jesus, que não mediu esforços para estarmos servindo quando nós não conseguiríamos de outro modo atender às nossas necessidades. É só você entender que na semana na qual você sabe que vai receber o seu pagamento, parece que a semana é uma semana mais feliz, parece que é uma semana que passa até mais rápido, você fica contando os dias para chegar ao final da semana logo, e é uma semana que você trabalha com mais afinco ainda, porque sabe que vai estar recebendo o seu pagamento. Nós, meus irmãos, recebemos o pagamento de uma vida, através da vida de Cristo Jesus, e diariamente nós somos agraciados com bênçãos da parte do nosso Deus. É como se você entendesse que todo dia é como se fosse o primeiro dia da semana do pagamento, ou o dia do seu pagamento, porque todos os dias, mesmo sem merecermos, somos abençoados pelo nosso Deus. Da parte de Deus vem bênção sem medida para as nossas vidas. Por isso, nessa perspectiva, entenda que você deve servir com alegria no coração, não porque o outro de alguma forma vai te retribuir, não porque o outro de alguma forma vai apresentar algum tipo de compensação pelo seu serviço. A alegria, meus irmãos, é estar fazendo isso para a glória de Deus e não para o seu reconhecimento, não para o seu engrandecimento pessoal. Se você não trabalha com alegria, o seu trabalho ele é chato, o seu trabalho ele é pesado, é arrastado. Por isso, se você quer ter prazer no trabalho cristão, no serviço cristão, faça com alegria, faça com satisfação no seu coração, faça com infinita gratidão no seu coração, muita satisfação e alegria. Terceira orientação que nós temos para estarmos desenvolvendo
essa capacidade de servir a Deus em meio às tribulações, em meio às adversidades, em meio ao sofrimento, se encontra nos versículos 10 e 11. Observe, diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A terceira orientação que nós temos, meus irmãos, é que nós devemos estar apresentando o nosso serviço de acordo com o que nós temos recebido da parte de Deus. Eu não sei na sua região, mas na minha, desde criança, todas as crianças são ensinadas uma premissa muito importante: você nunca deve dar algo ruim a quem está te pedindo isso. Como assim? Se você tem duas goiabas, uma goiaba bonitona e uma bem mirradinha, e alguém te pede uma goiaba, o seu pai vai ficar muito descontente se você der a mirrada para outra pessoa. Você tem que dar o melhor que você tem. Se a pessoa está te pedindo, você deve dar a melhor fruta que você tem, o melhor calçado, a melhor veste, se você tiver condições de fazer isso. Se você pode ajudar, ajude com o melhor, não com o que está simplesmente jogado, mas em proporção àquilo que você pode ajudar essa pessoa. E é exatamente isso que o apóstolo Pedro apresenta aqui, meus irmãos, para nós estarmos auxiliando com aquilo que nós temos, mas não apenas com as posses materiais, mas envolvendo os nossos dons e as nossas emoções em prol da pessoa que necessita da nossa ajuda. É só você parar para analisar. Esses cristãos estavam fugindo e precisavam de um lugar para muitas vezes se refugiar, um lugar para estar restabelecendo a sua força, para estar fortalecendo a sua fé. E que local melhor do que isso, do que na companhia daqueles que são companheiros de batalha, daqueles que sofrem juntos, daqueles que estão juntos nessa batalha, juntos nessa caminhada. É exatamente por isso que o apóstolo Pedro instrui esses irmãos a estarem conforme as suas posses, conforme o que eles têm de material, espiritual, emocional, estarem servindo uns aos outros, porque através disso eles demonstrarão um comprometimento muito grande para com Deus. Um trabalhador que está muito feliz no seu trabalho, no seu emprego, ele rende muito mais, isso não resta dúvida. Se você está feliz onde você trabalha, se você se sente bem ali, você rende muito mais do que uma pessoa que está insatisfeita com o local onde trabalha. E todos nós, meus irmãos, não temos do que nos queixar diante de Deus, porque Ele não nos deu somente o que era justo, porque pela sua justiça nós merecíamos só a condenação. A condenação que deveria ser sobre nós veio sobre Cristo Jesus. O que Deus nos deu, meus irmãos, foi pela graça, e muito, mas muito superior ao que nós poderíamos sonhar e receber em algum momento. A salvação em Cristo Jesus e bênçãos que extrapolam muito o nosso imaginário e muito a nossa capacidade de invencionismo, nossa capacidade de pensamento. Por isso, meus irmãos, a instrução do apóstolo Pedro é a seguinte: se você está feliz em Cristo Jesus, se você compreende que o corpo de Cristo é um local adequado para você pertencer, para você estar se desenvolvendo, sirva ao seu próximo conforme o que Deus tem te dado. Sirva ao seu próximo na força que Deus tem te dado, conforme a multiforme graça de Deus sobre a sua vida. Não é apenas uma área da sua vida que você é abençoado por Deus, mas uma multidão de áreas que você seria incapaz de calcular totalmente. Todos os dias somos muito abençoados por Deus, em muitas áreas que muitas vezes nem lembramos de agradecer. Por isso, a instrução é para nós não fazermos corpo mole, não é para apresentarmos dificuldade, não é para nós de alguma forma estarmos apresentando um empecilho para servirmos a pessoa que necessita, mas na verdade, para conforme a nossa força, conforme as nossas posses, conforme a força que Deus tem nos dado, servirmos uns aos outros, servirmos as pessoas que necessitam da nossa ajuda. Portanto, trabalhe com afinco, pois é isso que Deus exige de cada um de nós: trabalharmos conforme a força que Ele tem nos dado. Se Ele tem te dado muita força, a responsabilidade de trabalho é ainda maior sobre a sua vida. Sirva com os seus bens materiais, sirva com as suas emoções, sirva com a fé que Deus tem dado a você, sirva a todas as pessoas que estão ao seu redor e necessitam de você. Sirva na força do Senhor. E a quarta e última orientação que nós temos no nosso texto se encontra no versículo de número 11. Observe: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se
Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A quarta e última orientação que nós temos para servir em tempo de dificuldade, em tempo de sofrimento, é nós procurarmos esse serviço com um propósito bem definido, com um propósito bem claro. É muito interessante, meus irmãos, nós pararmos para fazer algumas análises sobre as nossas vidas. Quando nós estivemos vendo o livro do Eclesiastes, nós começamos a pensar algumas coisas sobre isso. Como, por exemplo, para que você trabalha? Você vai falar, poxa, para receber o meu salário. Para que você quer o seu salário? Poxa, para eu pagar essa conta e comprar isso. Para que você quer pagar essa conta e comprar isso e aquilo outro? Para isso, isso e isso. E a gente poderia ficar aqui a noite toda até eu chegar no ponto no qual você não conseguiria mais responder e acharia que a sua vida não tem sentido e que não valeria mais apenas viver se você não tem um propósito maior do que isso para continuar vivendo. Por isso, assim como a nossa vida só tem propósito, ela só tem realmente peso quando nós temos o propósito de viver para a glória de Deus. O serviço cristão, ele só funciona adequadamente, ele só permanece em meio ao sofrimento quando o nosso desejo é de servirmos a Deus, glorificarmos a Deus, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, independente do momento no qual nós estamos vivendo, independente da adversidade que sobrevém sobre as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, é importante que nós entendamos que o serviço cristão vai muito além de servir apenas dentro da igreja, vai muito além do que servir somente os conhecidos da igreja. O serviço cristão envolve nós estarmos em todas as oportunidades possíveis, glorificando o nome do Senhor, seja em nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade, seja em algum outro local que nós estejamos indo, em todos os locais possíveis. O propósito de nós estarmos ali é para a glória do Senhor, é para a glória do nosso Deus. Por isso, assim como uma lâmpada, quando ela não é bem ajustada, o foco de luz dela não é adequadamente utilizado e gasta mais energia do que ilumina, o crente que não trabalha para a glória de Deus, mas para a sua satisfação pessoal, está funcionando da mesma forma, está deixando de utilizar o brilho adequado para a tarefa que foi incumbida a ele. Para nós agradarmos a Deus, meus irmãos, para nós satisfazermos a exigência de Deus com relação ao trabalho cristão, ao serviço cristão, nós precisamos, em todos os momentos que nós tivermos oportunidade, seja em pensamento, ação ou palavra, glorificarmos o nome do Senhor. É isso que faz o nosso trabalho não ser em vão, é isso que faz com que o nosso trabalho seja para a glória de Deus. Nós fazemos com o intuito de glorificar o nome do Senhor. Quando servimos ao mundo, nós deixamos claro a eles que existe sobre nós um Pai tão bondoso, mas tão bondoso, que nos dá tanto, mas tanto, a ponto de nós podermos compartilhar, sem que nós passemos qualquer tipo de necessidade, a ponto de nós podermos dividir, sem que nós fiquemos com menos do que nós tínhamos antes. Você demonstra que existe um Deus que se preocupa com você, um Deus que se importa com a sua vida, com as suas necessidades. Você apresenta um Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, para a glória do seu nome e para a salvação de todos aqueles que ele escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Por isso, meus irmãos, todas as vezes que nós formos fazer algo, todas as vezes que nós formos desempenhar uma função, façamos isso para a glória do Senhor. Se vamos falar, falemos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Se vamos agir, hajamos de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com os princípios que a palavra nos norteia. Se vamos pensar em algo, pensamos naquilo que agrada a Deus, que é de boa fama, e aquilo que de alguma forma nos edifica e nos fortalece no caminho do Senhor. Sirva com o propósito de glorificar a Deus, sirva com o propósito de, em todos os momentos, em dar glórias ao nome do nosso Deus. Que você possa ser assim e compreender dessa forma, que em cada momento você sirva com um pleno amor no seu coração, um amor profundo. Em cada momento você sirva com alegria intensa no seu coração, uma alegria verdadeira. Que a cada momento você possa servir com o que você tem, que inclusive é o que Deus tem te dado, e não menos importante, mas em cada momento você possa servir a Deus com o propósito primeiro de fazer isso, não como consequência, mas como objetivo da sua vida. E que todos nós sirvamos a Deus e sirvamos uns aos outros, para que Deus seja glorificado em todos os momentos através das nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Feche os olhos. Gostaria de orar por você.
Coloque diante do Senhor a sua vida. E se você ainda não tem conseguido realizar esse serviço, prestar esse serviço da forma que agrada a Deus, peça a Ele, para estar mudando o seu coração, para estar te orientando nessa caminhada, para estar te abençoando nestes momentos. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, nós aprendemos nessa noite a respeito da importância de verdadeiramente servirmos ao Senhor. Não apenas nos dizermos servos de Deus, mas verdadeiramente nos portarmos como um. Que a cada instante o Senhor incite os nossos corações, ó Pai, a verdadeiramente ansiarmos por servirmos as pessoas que precisam da nossa ajuda. Que nós possamos, em amor, servirmos aqueles que necessitam de nós, ó Pai. Que possamos, com amor profundo, sermos úteis às pessoas que o Senhor tem enviado a nós. Que nós possamos, com alegria, prestarmos auxílio a todos aqueles, ó Pai, que por um motivo ou outro necessitam do nosso auxílio naquele momento. Que possamos, ó Pai, constantemente usarmos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para sermos úteis à sua causa, úteis ao seu Evangelho, ó Pai. E que nós não percamos de vista o objetivo claro, insolúvel, de propagarmos o seu nome e glorificarmos o seu nome em todos os momentos das nossas vidas. Cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que estão aqui nessa noite, que estão orando ao Senhor, clamando por capacitação para servirem adequadamente ao Senhor. Todos nós clamamos, ó Pai, se propício a nós, nos capacite a fazermos da forma como agrada ao Senhor, a pensarmos da forma como agrada ao Senhor, a falarmos da forma como agrada ao Senhor, Pai. Que nós possamos, como uma igreja, como um corpo unido, glorificarmos o nome do Senhor, onde quer que nós estejamos. Nos abençoe, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém.